o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que aconteceu nesse fim de semana. Renovemos aqui nosso compromisso com a luta permanente contra a desigualdade de gênero e violência. Toda mulher tem o direito de ser respeitada, de ter igualdade de direitos e de oportunidades de viver dignamente em paz. A construção de uma sociedade mais justa passa necessariamente pela valorização das mulheres. O Brasil tem registrado avanços importantes na legislação voltada para a proteção, a promoção dos direitos das mulheres. Destaco aqui a Lei Maria da Penha, um marco histórico no combate à violência doméstica e familiar, que tem salvado vidas e dado às mulheres a coragem para denunciar seus agressores. Mais recentemente, celebramos a aprovação da Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres. Tão discutida, tão apaixonada, eu diria, pelas mulheres e homens, desde a Constituinte até esse momento. Enfim, aprovamos a lei, o presidente Lula sanciona, uma lei que foi construída coletivamente. Uma medida essencial para combater a desigualdade no mercado de trabalho, reconhecer o valor das mulheres em todas as áreas de atuação. Mas, senhor presidente Humberto Costa, infelizmente, essa lei não está sendo cumprida. Os dados mostram que, infelizmente, quase em todo o país, a lei não é respeitada. E é essa mentalidade que precisa ser mudada. Me lembro que disse o presidente Lula, na época, não tem essa de lei que pega e que não pega. A lei é verdadeira, a lei é justa. Homem e mulher, na mesma função, mesmo salário. Fico surpreso ao constatar a falta de mobilização e fiscalização no país. E aí chamo a esse caminho não só os fiscais do trabalho, mas tem um movimento sindical. Tem que fazer a devida denúncia pelo não cumprimento da lei tão amada e construída por todos nós. Lutamos tantos anos, uma batalha histórica, para que a igualdade salarial entre homens e mulheres se tornasse uma realidade. Lei é para ser cumprida, caso contrário, perde a sua eficácia e o próprio significado. Temos um longo caminho a percorrer. O feminicídio segue sendo uma ferida aberta em nossa sociedade com números alarmantes que não podemos aceitar. Entre 2020 e 2024, o Brasil registrou a morte de 7.072 mulheres vítimas de feminicídio. Em 2024, houve um aumento de 7,6%, apesar da pequena recuada de 2023, com 1.448 mortos. O ano de 2024 apresenta números assustadores, com 1.459 vidas interrompidas. Cerca de 4 mulheres assassinadas por dia em razão do feminicídio. Esse número aqui solicitados são do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, o SINESP. Registro com muita tristeza o assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, 17 anos, em Cajamar, São Paulo, ocorrido na quarta-feira, dia 5. A violência contra as mulheres não é apenas física, ela também se manifesta de forma psicológica. O caso de São Paulo, ela ficou presa há mais de uma semana, torturada, assassinada, violentada. Senhor presidente, nos preocupa muito o assédio moral, do preconceito e a discriminação contra as mulheres. Essas práticas precisam ser enfrentadas com coragem, com leis cada vez mais duras e com uma educação para transformar mentalidades. O machismo, enraizado na nossa cultura, é um dos principais desafios. Ele perpetua comportamentos que desvalorizam a vida, as mulheres, e restringem suas oportunidades. Precisamos de políticas públicas efetivas que incluam campanhas de conscientização, ações educativas nas escolas,
programa de apoio às vítimas de violência. Senhor presidente, e mais do que isso, é fundamental que os estados e municípios assumam um papel ativo na defesa das mulheres, fortalecendo redes de proteção e oferecendo suporte integral às vítimas. Sublinho ainda, presidente, que na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul existe a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Essa frente foi iniciativa, hoje, ele, presidente da CONAB, naquela época, deputado estadual Edgar Preto, que lançou, inclusive, aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, na época em que eu presidia, que essa campanha fosse também um compromisso de todos os homens de todo o país. Recebeu homenagens na ONU, esse grande deputado. Hoje, essa frente é coordenada no Estado pelo irmão do Edgar, o deputado estadual Adão Preto Filho, do inesquecível Adão Preto, que foi meu colega no parlamento, e estivemos juntos em muitas frentes de luta no Rio Grande e aqui no Congresso, inclusive numa lendária porque entrou para a história, né? Greve de fome em relação ao salário mínimo. Ele foi o primeiro a ombrear comigo aquele momento que conseguimos fazer que, em pleno governo Collor, houvesse um reajuste do salário mínimo. Com isso, eu homenageio toda a família do Edgar Preto. O propósito dessa frente é somar esforços sem tirar o protagonismo das mulheres na luta pelos seus direitos. Entre as suas ações está campanhas de conscientização, tendo como público-alvo os homens, que são os principais agressores. Senhores e senhoras, outro aspecto que merece atenção é a saúde das mulheres. Ainda enfrentamos grandes desafios no acesso ao atendimento adequado, especialmente para as mulheres mais vulneráveis. A garantia de direitos reprodutivos, o acompanhamento durante a gestação e o combate às altas taxas de mortalidade maternal são pautas que não podem ser negligenciadas. Senhor presidente, dados do Ministério da Previdência Social de 2024, divulgados pelo portal G1, mostram que 301 mil mulheres foram afastadas do trabalho por ansiedade e depressão, transtornos mentais. O número de homens chega a 170 mil. O número total é o maior que vimos na história. Os especialistas explicam que mulheres são a maioria por fatores sociais, a sobrecarga de trabalho, a menor remuneração, a responsabilidade do cuidado da família e a violência que elas são submetidas. É comum nós vermos no país dados que apontam que é muito mais, infelizmente, é muito maior a quantidade de homens que abandonam a família e a mulher acaba sendo, que chamam de mulher solo, que ela tem que administrar a casa, o trabalho e criar os filhos. Mulheres, infelizmente, já registramos antes, ganham menos que os homens em 82% das áreas, segundo dados do IBGE. Mulheres foram as mais afetadas pela crise, com o maior índice de desemprego e trabalho não remunerados, segundo pesquisa publicada pela revista científica Lancet. Segundo o último censo, as mulheres mantêm financeiramente 49,1% dos lares brasileiros. Isso significa 35 milhões de famílias pelo país e a maioria está na faixa etária de 40 anos. A mesma idade média de afastamento. Há muitas mães solo com dupla e tripla jornada de trabalho. Precisamos, presidente Humberto Costa, senador Girão, que está no plenário, precisamos agir efetivamente. A todas as mulheres do Brasil, fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho, nossa gratidão, a nossa dedicação.
que a luta de hoje seja uma vitória do amanhã. É uma luta que temos que travar sempre para assegurar direitos iguais entre homens e mulheres. Infelizmente, os dados que eu aqui listei são verdadeiros. Cresce o número de mulheres que, na mesma atividade, não têm o mesmo salário que o homem. E aqui eu falei da violência. Aqui eu falei que as mulheres, infelizmente, que poderiam estar no espaço que elas quiserem estar, seja aqui no Senado, seja na Câmara, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja nas Forças Armadas, seja no emprego de ponta dentro das empresas particulares, nas estatais, infelizmente não é o que nós notamos hoje. Mas todos nós sonhamos que é possível um mundo melhor para todos. Vida longa às mulheres, não à violência. Parem de matar as mulheres.